Gente, bom dia, iniciando mais uma semana, que seja uma semana de bênçãos para todos nós, amém? Hoje a nossa história vem lá do Texas, foi escrita pela Dixie Rodrigues e ela fala sobre histórias sagradas e deixa a gente compreender que todos nós temos uma história sagrada, mas que história seria essa? A Dixie estava ao lado de uma amiga, a Rita, que havia sofrido um acidente terrível de carro. Ela sofreu paralisia cerebral traumática, convulsões graves e aneurismas. E por conta disso, ela precisou fazer uma cirurgia no cérebro. 3 semanas após essa cirurgia, a Rita escutou uma frase terrível, né? Ela escutou o seguinte: nada mais pode ser feito. Bom, ela foi para casa e, mediante esta informação de que nada mais poderia ser feito, ela disse que no fim foi a melhor coisa que ela escutou, porque agora ela passaria os seus dias buscando na sua memória, orando, imersa na graça de Deus, mas sabe, buscando tudo aquilo que pudesse trazer uma boa lembrança. E ao contar isso para a Dixie agora que estava ali, ela comentou e disse o seguinte: Dixie, me conta alguma boa história. E aí a Dixie começou a falar de várias coisas e tal, mas chegou um momento que a Rita falou assim: tá, mas agora me conta aquela história. Como assim? Que história era essa? Gente, era a história quando a Dixie entregou seu coração a Cristo Jesus, ainda criança. A Dixie conta que tinha uma Bíblia infantil e na capa dessa Bíblia, uma Bíblia de capa dura, tinha ali várias gravuras, mas de uma forma especial, Jesus sorrindo, segurando uma ovelhinha nos seus braços. Ela amava aquela Bíblia. Aí um dia ela, vendo aquela imagem, ela entendeu que ela, Dixie, era aquela ovelhinha que estava no colo de Jesus. Quando ela teve a compreensão, ela ficou tão emocionada, ela falou assim: nossa, Jesus, a minha vida é tua, eu quero que o Senhor faça parte da minha vida. Ela estava entregando a Cristo Jesus o seu coração. E aquela era a história que a Rita queria escutar, mas ao mesmo tempo ela disse assim: gente, eu queria muito, Dixie, lembrar a minha história sagrada, o momento em que eu me entreguei para Cristo Jesus, mas eu não consigo. E daí ela orava e pedia para que Deus ajudasse, porque ela queria retomar aquela fé. Ela precisava a lembrança da sua fé naquele momento. Enfim, a Dixie viu ali uma Bíblia com capa de couro, umas folhas gastas, e abriu no livro de João. E você sabe que em João a gente tem aquele verso que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ao ler ali o livro de João, a Dixie viu várias anotações que a Rita havia feito. E é possível que a Dixie tenha lido: porque Deus amou a Rita de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que ela, quando crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Nossa, aquele foi um momento muito especial. Ela se despediu depois da sua amiga, prometendo que voltaria no dia seguinte. Mas, no dia seguinte, ela recebeu a notícia de que sua amiga Rita havia falecido. Ela, em lágrimas, ela ficou se lembrando daquela história de como Rita havia conhecido Jesus, porque afinal de contas elas conseguiram recordar através das anotações na Bíblia. Agradeceu a Deus porque as histórias sagradas todos nós temos e elas são aquelas em que nós temos um encontro particular com Deus. Qual é a sua história sagrada? Você já compartilhou com alguém? Ela pode ser muito importante para que essa pessoa tenha a sua própria história com Jesus. Que Deus abençoe você e um ótimo dia.